Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Yara Miranda de novo com vocês mais essa semana. Hoje a gente começa uma nova série, uma série bem interessante, na qual a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem de línguas estrangeiras. Bom, para começar, a gente vai pensar em algumas perguntas e eu quero convidar você a parar um tempinho e se questionar também, se talvez essas são perguntas que você se faz, já se fez ou talvez nem nunca pensou sobre elas. Vamos lá? Por que aprender uma nova língua? Por que eu tenho tanta dificuldade para aprender uma língua estrangeira? Será que o inglês é a melhor língua para quem quer se desenvolver profissionalmente? Será que existe o melhor método para se aprender uma nova língua? Quanto tempo demora para aprender um novo idioma? Como eu faço para aprender uma língua mais rápido? É possível estudar mais de uma língua estrangeira ao mesmo tempo sem que uma prejudique na aprendizagem da outra? Existe uma melhor idade para se aprender uma nova língua? Como eu vou aprender uma língua estrangeira fluentemente se eu não tenho condições de viajar para outro país e ficar um tempo para praticar essa língua? Se eu não falo nem o português direito, como que eu vou aprender uma língua estrangeira? E aí, pessoal, vocês já fizeram alguma dessas perguntas? Bom, se sim ou se não, vem comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Yara Miranda de novo com vocês. Lembrando que a gente está começando hoje uma nova série. Então nessa série a gente vai conversar um pouco sobre aprendizagem de línguas, né? Muitas pessoas que estão aí desenvolvendo o seu trabalho, seja na academia, né, numa universidade, ou também num ambiente corporativo, sempre tem aí esse questionamento, uma busca por aprender uma nova língua. Na maioria das vezes é o inglês mesmo. E a gente fica aí tentando pensar formas de aprender melhor uma língua. Existem várias questões sobre isso, muitas pessoas me perguntam constantemente sobre como eu aprendi algumas línguas, como a gente pode ampliar o conhecimento de determinada língua, como a gente pode acelerar o processo de uma aprendizagem de uma nova língua. Bom, são perguntas muito legítimas, perguntas bem interessantes. E eu quero trazer aqui um pouco de conhecimento sobre isso a partir da minha formação, também da minha própria experiência como aprendiz de línguas e também da experiência como professora de línguas estrangeiras. Bom, para começar, a gente vai pensar um pouco sobre a primeira pergunta que eu fiz. Vamos lá? A primeira pergunta que eu fiz foi: por que devo aprender uma nova língua? Às vezes a gente fica pensando, tem tanta coisa para aprender, eu não tenho tempo, hoje em dia eu tenho o Google Tradutor, tenho outras possibilidades, então para que eu tenho que aprender uma nova língua, né? Já tem tecnologia para me ajudar nisso. Bom, pessoal, essas ideias normalmente vêm de uma noção de que aprender uma língua é só traduzir, né? Então, por exemplo, se eu sei
Se eu tenho um texto em inglês, se eu ouço alguém falando em inglês ou em árabe, e aí eu tenho ali um equipamento que faz a tradução simultânea, pronto, eu não preciso aprender aquela língua. Esse tipo de visão exclui outras oportunidades e possibilidades que a aprendizagem de língua pode nos trazer. Eu quero falar de algumas delas para vocês hoje. E antes da gente continuar, não esquece de compartilhar esse vídeo, de marcar aí o sininho e, claro, de se inscrever no canal. Só uma lembrança, esta é uma série, então a gente vai trabalhar diversos episódios com depoimentos de pessoas do Brasil e de outros países no seu processo de aprendizagem de línguas e também do ensino de línguas. Então, continua com a gente. Bom, pessoal, então aqui voltando ao nosso tema. Aprender uma língua não é só uma questão de poder traduzir um texto de uma língua para outra. Então, quando você pensa em aprender uma nova língua, você abre um mundo de possibilidades para a sua aprendizagem como ser humano, também como estudante ou como profissional, né? Então aí alguns pontos que eu anotei aqui na minha apresentação que vão ajudar você a pensar um pouco melhor sobre se vale a pena ou não investir na aprendizagem de uma nova língua. Então vamos lá? Para começar, aprender uma nova língua é a oportunidade de conhecer muitas outras culturas. Às vezes a gente pensa que existe só uma forma de enxergar o mundo. Quando eu estou no Brasil e sempre estive aqui, minha língua única é o português. E às vezes eu até vivi só na minha cidade, nunca me mudei de estado. A gente tende a pensar que todo mundo vive como a gente vive, pensa como a gente pensa, né? Então, por exemplo, eu me lembro que certa vez eu estava conversando com um professor e eu usei uma expressão que a gente usa aqui em Minas Gerais, né? Eu sou de Belo Horizonte e a gente tem o costume de dizer, olha, ele pegou o boi com a vaca e tudo, né? Ou ele pegou o boi com o chifre e tudo. Bom, essa expressão, na minha cabeça até então, era uma expressão brasileira. Então eu pensava, quando eu falar, eu nem imaginava que eu precisaria explicar o que significava pegar o boi. Bom, em Minas Gerais, pegar o boi significa sair na vantagem, né? Então, por exemplo, quando eu falo, o fulano pegou o boi que eu ajudei a fazer o trabalho. Da próxima vez eu não vou ajudar. Então, olha, ele já saiu na vantagem, né, de que eu ajudei numa coisa que eu nem precisava ajudar. Então, já saiu ganhando, né? Bom, isso eu vivi com outro brasileiro. Imagina as possibilidades que você pode ter de conhecimento, de construções culturais, convivendo com pessoas que vivem em outros países, em culturas completamente diferentes da sua, ou às vezes até mesmo semelhantes à sua cultura. E se eu te disser que não existe só uma cultura dentro do seu país? Pois é, quando a gente fala uma cultura brasileira, imagina que a minha construção cultural não é igual à construção cultural de uma pessoa que foi criada em outra família ou que talvez é de outra cidade. Então, que maravilhoso seria conhecer construções culturais de pessoas de todas as partes do mundo. Imagina só! Isso a gente consegue por meio da aprendizagem de línguas também. Dessa mesma forma, aprender uma nova língua é a oportunidade de enxergar o mundo por meio de outras perspectivas. É você ter a oportunidade de conhecer outras construções culturais e com elas poder tomar uma nova lente para enxergar o mundo no qual você vive. Assim, aprender uma nova língua te faz refletir sobre a sua própria língua. É muito interessante quando eu vou ensinar português para estrangeiros e eu percebo que existem comportamentos que eu tenho que são atravessados pela minha língua
e que eu nem imaginava que tinha um impacto na minha comunicação com outra pessoa de outro país. Por exemplo, uma vez uma estudante ucraniana, minha aluna, me disse que os brasileiros eram muito mentirosos, que ela ficava impressionada com isso. E eu fiquei pensando, gente, será que ela tá falando de corrupção? Será que ela tá falando, sei lá, ela viveu alguma experiência aqui que deixou ela meio chateada com o brasileiro? E aí ela me explicou o seguinte, que muitas vezes ela conversa, conhece brasileiros numa festa ou num restaurante ou algo assim, faz amizade com essas pessoas e aí no final a pessoa fala, olha, vamos marcar qualquer dia desses aí, qualquer dia desses a gente sai, a gente conversa, eu te ligo. E ela me disse, Yara, a pessoa nem tem meu número, eu nunca mais vi aquela pessoa. Não é interessante, gente? Para nós dizer, não, qualquer dia desses a gente combina e nunca combinar é quase uma questão cultural. Você já parou para pensar nisso? Quando você tem a oportunidade de conviver com outra língua, com outras construções culturais, entender que o que talvez no seu país é uma falta de educação, no outro país é uma questão de respeito, gente, isso amplia a nossa visão, abre a nossa mente, não é verdade? Aprender uma nova língua também te dá acesso a novas fontes de conhecimento. Você sabe que não é só no Brasil que a gente produz conhecimento e pesquisa. E por mais que as pessoas tendam a pensar que precisam aprender inglês para adquirir novos conhecimentos, não é só dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de países de fala inglesa que vem o conhecimento do mundo. Existem muitas pesquisas importantes na América Latina que não são realizadas, inclusive, nos Estados Unidos ou em países aí do nosso norte imaginário, né? Então, é preciso pensar que existe conhecimento para além das nossas fronteiras. E quanto mais línguas eu conheço, mais acesso eu tenho a outras formas e fontes de conhecimento. Além disso, conhecer outras línguas te permite conhecer outras pessoas e outros contextos. Imagine só, aprender uma nova língua e conhecer, ampliar o número de pessoas que você pode conhecer ao redor do mundo. Isso é maravilhoso, gente. Sair das nossas fronteiras e conhecer pessoas que pensam de forma diferente em outros países é simplesmente incrível. E o melhor, você sabia que a cada nova língua que você aprende, mais fácil fica aprender a próxima língua? Pois é, talvez você não sabia disso, mas é verdade. Existem estudos sobre isso e que comprovam essa teoria. Bom, eu não sei você, mas eu já fiquei super animada para aprender outras línguas aqui. E é disso que a nossa série vai falar. Eu vou trazer aqui depoimentos de pessoas que trabalham com o ensino de línguas e também de pessoas que aprendem ou aprenderam outras línguas. A gente vai reunir tudo isso e todo esse material para te incentivar e te ajudar aí na sua busca pela aprendizagem de uma nova língua. Para iniciar a nossa série, no próximo episódio a gente vai responder a pergunta: por que eu tenho tanta dificuldade para aprender uma nova língua? Olha, se essa angústia é a sua angústia, então faz o seguinte, fica aí esperando a gente, daqui uma semana eu prometo, a gente volta com uma resposta ou várias para essa pergunta. Gente, muito prazer estar com vocês mais essa semana e você sabe, se você tem uma boa ideia, não precisa ter vergonha, comunique, até mais!